Meus irmãos, bom dia. Estamos muito felizes em estar aqui outra vez. Muito bem. Eu quero agradecer ao Conselho da Igreja o convite que foi feito já no finzinho do ano passado. Vai dar mais luz, é isso? Para estar com os irmãos, uma data muito importante para vocês, para nós também. A data dos 49 anos do aniversário da igreja. Então, nós vamos, durante a manhã de hoje e à noite, falar sobre um tema também que foi proposto pelo Conselho da Igreja, que é tratar sobre a comunhão na Igreja de Cristo. Então, eu peço a você que atente-se àquilo que vai ser exposto. Não há nada de novo, não é? Mas nós cremos que a palavra de Deus é viva e, portanto, nós receberemos alimento novo da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer, dizer ao presbítero Eliseu que barriga verde a gente ainda não tem, né? Só barriga grande mesmo. Verde ela ainda não ficou, eu vou ver se ela fica ainda. Muito bem, Salmo 133 é o texto para que nós comecemos o estudo desta manhã, falando sobre a comunhão na Igreja de Cristo, lembrando-nos dessa data tão importante para nós, que é o aniversário de 49 anos da nossa igreja, de organização, né? Vamos ler todos juntos a palavra do nosso Deus, Salmo 133, um salmo de Davi, que nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós te agradecemos por este encontro do teu povo, trazidos aqui, Senhor, por ti mesmo, para rever nossos irmãos, mas também, Senhor, para juntos adorarmos e glorificarmos o Senhor, porque tu tens sido fiel à tua própria palavra, Senhor, e nós nos beneficiamos com isso, porque o Senhor tem derramado bênção sobre o teu povo. E nós, neste momento de reunião aqui, podemos nos alegrar no Senhor por todos os teus benefícios. Também, ó Deus, podemos render glórias ao Senhor e saber que o Senhor está presente entre nós e falará ao nosso coração por meio da tua palavra. Grande é esta bênção, Senhor, e ajuda-nos a desejar isso cada vez mais pela ação poderosa do teu Santo Espírito, porque não ficar sem ti, sem a tua palavra e sem a reunião dos irmãos na comunidade cristã, que é a igreja, que o Senhor preparou há tanto tempo atrás e que hoje nos lembramos com graça no coração de que o Senhor, há 49 anos, decidiu organizar uma igreja aqui na Vila Varela, e tantos de nós que já se foram ao céu caminharam aqui, Senhor, mas tantos outros ainda estão aqui cumprindo o teu santo propósito. Então, ó Deus, ajuda-nos a ver claramente o teu propósito revelado na tua palavra para esta igreja da qual o Senhor nos tornou participantes. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da comunhão na igreja é um tema muito conhecido. É um tema muito trabalhado também na teologia, desde que a teologia foi sendo estruturada, porque ela é parte integrante daquilo que nós chamamos da doutrina da igreja. Aquela que os mais jovens, que gostam de ler livros teológicos, gostam de encher a boca e dizer: eclesiologia, pastor. Nossa eclesiologia, os jovens gostam de dizer isso. Mas é um tema muito central para a Igreja de Cristo, uma vez que fala sobre a essência, sobre a função, sobre as marcas da igreja. E se nós queremos ser de fato crentes e honrar o Senhor,
a quem fomos unidos por meio de Cristo, nós precisamos compreender os detalhes desta doutrina. O que nós vamos tratar hoje aqui não é uma exposição sobre a doutrina da igreja, porque nós precisaríamos de muito mais tempo. Eu vou pensar aqui alguns aspectos, em especial aqueles mais práticos para a igreja local mesmo, tá bom? Então eu espero que também os irmãos sejam despertados a se aprofundar no estudo da doutrina da igreja. Pois muito bem, você viu aí que eu trouxe uma foto desta igreja, né? Uma das primeiras edificações da igreja. Tá aí, ó. Não está muito definido. Eu trouxe outras fotos, poucas, mas ao longo do estudo você pode... Não é para se distrair não, tá bom? Fica comigo aqui. Muito bem, vamos lá. O que é a igreja de Cristo? Eu vou separar este estudo em 3 partes. O que é a igreja? Depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a comunhão dos santos e depois nós vamos juntar tudo, falando da comunhão dos santos na igreja de Cristo. Pois muito bem, essa é uma definição mais clássica, mais clara e objetiva também para nós. A igreja é a reunião de todos os eleitos de Deus, salvos por Cristo e selados com o Espírito Santo. O número desses seus integrantes, é exato e nenhum sequer pode ser perdido. Essa é a definição na qual há apoio, ou para a qual há apoio escriturístico, do que seja a igreja de Cristo. E é muito importante para aquelas pessoas que se aproximam de igrejas diferentes das quais vieram, saber que aqui há irmãos seus. Essa definição, meus irmãos, precisa ficar enraizada no nosso coração, uma vez que nós entendemos a igreja de Cristo claramente. Porque se nós não entendermos, nós vamos cometer alguns desvios, e desvios problemáticos. Um deles é se tornar bairrista. Não estou falando de bairrista porque nós estamos no bairro da Vila Varela. Eu sou bairrista, eu amo esse bairro aqui. Mas eu estou dizendo assim, nós nos fechamos tanto em nossa igreja local, a ponto de achar que nós nos bastamos. Nós precisamos entender que sim, o Senhor Deus permitiu ao longo da história estabelecer igrejas em localidades. E não fosse assim, nós não teríamos registro bíblico inspirado de cartas sendo mandadas a localidades bem específicas. Colossos, Filipos, Corinto e várias outras localidades. Mas, acima de tudo isso, há uma igreja. A igreja composta por todos os eleitos de Deus espalhados pela face da terra. Neste sentido, nós nos alegramos em sair lá de Santa Catarina e vir aqui cultuar o mesmo Deus que nos salvou e tem nos preservado lá. Nós nos alegramos em saber que há outros irmãos que têm perseverado na fé, como nós temos perseverado na fé lá. Da mesma maneira que nós devemos acolher nossos irmãos, ainda que de outras denominações, mas crentes no verdadeiro Cristo, da palavra de Deus, com alegria, sabendo que nós fomos unidos ao mesmo Cristo. Estamos na mesma raiz, nos alimentamos do mesmo alimento espiritual, que deve produzir frutos de justiça. Essa é a definição da igreja. E nós precisamos ampliar, talvez é possível que haja pessoas aqui que tenham a necessidade de ampliar um pouco o seu foco e a sua visão para o que de fato seja a igreja de Cristo. A igreja, portanto, é marcada por características que a distinguem de qualquer outra associação. Vez por outra você ouve aqui as pessoas dizendo que é necessário dar uma olhadinha ali no CNPJ da igreja, não sei o que, de levar no cartório. Isso é necessário para que nós consigamos ter um mínimo de relacionamento com o mundo, no sentido de ter algumas coisas necessárias. É o relacionamento com o banco, é o reconhecimento de algumas coisas, é necessário. Entretanto, nós temos uma margem para respeitar e não podemos confundir a igreja com uma instituição qualquer outra. Nós não somos um centro de filantropia.
Nós não somos um centro de amizade, não somos um centro comunitário apenas. Nós precisamos sim nos envolver com questões de ação social, mas nós não somos um centro comunitário, nós somos uma igreja. Da mesma maneira que a igreja não pode também se amoldar às modas, aos modismos, para atrair mais pessoas. Nós não somos um centro de rebanho de pessoas, nós somos a igreja. Então há coisas que precisam ficar bem delimitadas, há características que essencialmente vão nos distinguir de outras instituições. Ainda que nós estejamos vendo as coisas aqui na igreja, vocês me veem, eu vejo vocês, nós sabemos alguns problemas que existem, nós já resolvemos alguns problemas, nós também podemos ver que as coisas estão indo bem. Há um nível espiritual na igreja, meus irmãos, e este nível é conduzido pelo Senhor nosso Deus, e é por isso que nós precisamos nos portar aqui com santo temor. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. As regras são de Cristo. A lei que precisa ser observada é a de Cristo na Escritura. Nós podemos criar regimentos, nós podemos usufruir até de bênçãos de alguns irmãos que tiveram um insight, um pensamento maravilhoso, que, como vários que já tiveram aqui. Os irmãos podem até puxar na memória. Nossa, quando isso aconteceu foi uma maravilha, deu uma guinada na igreja. Que bênção! Mas há um nível espiritual que precisa ser observado e vivido com santo temor, porque esta igreja é de Cristo. Ainda que nós tenhamos passado por várias administrações ao longo desses 49 anos, essa igreja nunca deixou de ser de Cristo. Isso se revela no fato de essa igreja, depois de tantas administrações, de tantas pessoas terem passado aqui, essa igreja ainda está com portas abertas, com bancos cheios, diferente de outras que têm passado por muitas dificuldades. Há um propósito, meus irmãos, para a igreja da Vila Varela. E é um propósito divino. E nós todos precisamos nos submeter à vontade perfeita de Deus, pegar a mão nas enxadas e trabalhar na seara do Senhor. Essa igreja é de Cristo e de mais ninguém. Essa igreja, sendo de Cristo, é formada pelo povo de Deus, separado de todos os outros povos do mundo. E ainda assim nós sabemos que há a presença intrusa de ímpios no meio do povo de Deus. Mas o Senhor sabe exatamente quem são os seus, e Ele preserva os seus em segurança. E aqui eu estou puxando um pouquinho aquela categoria de igreja visível, muito discutida também na história da igreja. Alguns concordam que a igreja visível é assim, a igreja invisível é assim, mas vamos nos separar aqui, vamos separar a ideia de igreja visível, é aquilo que nós estamos vendo aqui. E só o Senhor conhece o coração. Não é isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos? Os Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, o Senhor está aqui e Ele sabe quem é dele e quem não é. Mas ainda que haja problemas dentro da igreja, o Senhor vai preservar a sua igreja em segurança. Vai purificar, e às vezes na purificação nós somos atingidos, somos atribulados por isso, mas no intuito de aperfeiçoamento dessa igreja. Falei bastante, né? Que eu estou de férias, entendeu? Então eu estou com uma saudade do microfone, falei bastante. Muito bem, eu quero que os irmãos participem um pouquinho. Vocês já estudaram isso muito, e eu sei. Então, aquilo que ficou conhecido na história da igreja e foi lutado por alguns irmãos, depois de muito tempo, são aquelas marcas da verdadeira igreja. Os irmãos poderiam citar aí as marcas da verdadeira igreja? Pode ser um representante da comunidade. Vou tomar água enquanto isso. Quais são? O que caracteriza uma igreja verdadeira? Você sabe disso? Sabe, não sabe? Exposição fiel das Escrituras. O que mais? Disciplina bíblica. O que mais? Perseverança dos santos é uma marca do próprio crente, não é? É claro que a igreja precisa perseverar, mas há 3
há três características que marcam a igreja como sendo verdadeira. E por serem mantidas na execução, a igreja se beneficia, por exemplo, com a perseverança. Quando a igreja recebe um alimento sólido da Escritura, já ouviram bastante essa expressão, né? Alimento sólido da Escritura, a igreja vai se tornando mais firme, mais sólida e resistindo a ataques, resistindo às tentações, e aí a perseverança aparece. Mas no foco está pregação fiel das Escrituras, disciplina bíblica e a administração fiel dos sacramentos. A base de tudo é a Escritura. Se nós nos desviarmos um pouquinho da Escritura, a gente já vai ter temor de homens para fazer a disciplina. Se a gente se afastar um pouquinho da Escritura, nós já vamos abrir a mesa santa do Senhor para qualquer tipo de pessoa que não está apropriada para aquele momento. Então a base é a Escritura, mas essas três marcas são, ao longo da história, reconhecidas como as marcas da verdadeira igreja. Muito bem, falando um pouquinho daqueles que não são do povo de Deus, mas que estão no meio do povo de Deus de maneira intrusa, eu queria agora que os irmãos preparassem a Escritura, nós vamos ler alguns textos. Apesar de a igreja ser uma instituição divina, ela é formada por pecadores em processo contínuo de santificação. As Escrituras não escondem os problemas que existem na igreja primitiva, bem como a necessidade de solucioná-los. Você já ouviu alguém dizer, ou pode ser que até mesmo você já disse, vou sair da igreja. E a pergunta é, por quê? Porque o ar-condicionado é muito frio. Isso aqui não aconteceu ainda não, né? O ar-condicionado frio, sim. Muito bem. Alguém já disse isso. Vou sair da igreja. Por quê? Porque a escola dominical é às 9 da manhã. Eu gostaria que fosse tudo à tarde. Ou tudo de manhã. Ou que fosse uma escola no sábado à noite, como algumas igrejas fazem. Não presbiterianas, mas algumas igrejas fazem. Questões mínimas, ciscos, assim, que motivam pessoas a saírem da igreja. Há pecados dentro da igreja, porque a igreja é feita de pecadores, aqui neste âmbito. Pecadores salvos pela graça e aperfeiçoados pela graça. Quem não for de Deus, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, vai sair. E como diz o apóstolo João, para que fique claro que não era dos nossos. Entretanto, a igreja é formada por pecadores. E nós vamos, meus irmãos, vamos enfrentar dificuldades no meio da igreja. Mas a Escritura nos dá amparo, primeiro, motivacional, no sentido de nos forçar a resolver os problemas. E no segundo sentido é que a Bíblia nos dá apoio de esperança, no sentido de que Deus vai resolver as questões da sua igreja. Deus cuida da igreja, irmão. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? São 49 anos que essa igreja tem sido preservada por Deus. E nós já sabemos que ela poderia ter acabado muitas vezes. Como outras igrejas já passaram por dificuldades 1000. Mas Deus cuida dessa igreja aqui. Mudou de nome a rua, mas a igreja continua aberta. Estamos aqui. Vamos ler alguns textos então. Problemas que podem acontecer na igreja. Discussões calorosas sobre assuntos difíceis. Eu me lembro de algumas discussões aqui enquanto adolescente, enquanto jovem. Um dia um professor falou assim, eu vou parar de dar aula na sala de jovens. Aliás, foi até um professor que falou que viria eu aqui hoje, falou para vocês não dar muita atenção para ele. Um certo pastor aí. Aí ele falou, eu vou parar de dar aula. Aí todo mundo ficou assustado. Aí ninguém entendeu, ele falou, eu vou parar de dar aula porque vocês não querem aprender, vocês querem discutir. Aí a gente parou. Mas no domingo seguinte a gente discutiu de novo. Muito bem. Há a existência dessas discussões. Quem nos ajuda aí com a leitura de Atos 15, verso 2? Pode ler bem alto aí, por favor. Muito bem, os irmãos se lembram do contexto, nós não estamos expondo esse texto, mas é necessário lembrar.
O problema era, aos olhos dos judaizantes, dos da Judeia em especial, o problema era a entrada de pessoas gentílicas na igreja de Cristo sem as marcas da lei mosaica. Então eles estavam querendo que as pessoas fizessem a circuncisão, os homens, né? E que a lei de Moisés fosse guardada por eles. E aí Paulo, Pedro, Barnabé e tantos outros falaram assim, não, peraí. Cristo é suficiente, vocês não entenderam. E aí, veja que o versículo 2, eu quis destacar esse verso, porque eles discutiram feio. Foi uma discussão acalorada. Era um tema teológico que reverteria benefícios para a igreja. Não estou dizendo que é para brigar, viu, irmão? Não é para brigar. Não é para brigar na igreja. Né? Entretanto, se acontecer, não deve servir de motivo para você sair da igreja. Esse problema precisa ser solucionado. Como foi? O fim do capítulo 15, todos entram em acordo. Esse é o concílio de Jerusalém, vai acontecer a partir do versículo 6 do capítulo 15, e a resolução vai em cartas para várias igrejas, em especial a igreja de Antioquia, que se tornou um centro missionário da igreja cristã dos primeiros séculos. E a decisão foi, nós pedimos a vocês que se abstenham de algumas coisas, porque cremos que os gentios foram salvos pela mesma graça que nós fomos. E aí, acabou. Com embasamento bíblico, a questão se encerrou, a discussão acabou, a reunião acabou e nós não vamos mais falar disso. E segue, como diria os jovens aí, né? Segue o jogo, segue o trecho, continua. Então, há sim a necessidade de solucionar questões quando elas acontecem. Mas sempre, meus irmãos, depois os irmãos anotem esses textos e estudem em casa para ver a parte maior do contexto, sempre com embasamento bíblico. Sempre com embasamento bíblico. Outro problema que pode acontecer. Falsos crentes foram desmascarados pelos seus líderes. E esse texto é bastante conhecido. Eu vou pedir a alguém que também leia aí para nós, Atos 5, do verso 1 ao verso 11. Aquele evento catastrófico de Ananias e Safira. Este acontecimento é um evento de disciplina eclesiástica, executada pelo próprio Deus. Veja que o verso 11 diz, sobreveio grande temor sobre toda a igreja. E Pedro, quando vai confrontar Ananias, quando vai confrontar Safira, eles vão dizer, vocês mentiram ao Espírito de Deus. Nós precisamos proceder com grande temor aqui, até mesmo para solucionar as questões que há entre um e outro, ou entre toda a igreja. Lembrando sempre que o Senhor está conduzindo todos esses propósitos. Esse foi um evento de disciplina, drástico, assustador,
mas que serviu para que aqueles irmãos entendessem outra vez que a igreja é de Cristo e que há um trilho para ser seguido. Não é? Avançando, sérias tensões entre líderes. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas 2, do verso 11 ao verso 4. Quem nos ajuda aí com a leitura também? Muito bem. Esses 3 textos e os outros que nós ainda vamos ler, eles têm um detalhe interessante. Tem o problema. E tem a resolução do problema. Mas o detalhe interessante é que em todos esses textos, se os irmãos repararam bem, houve confrontação. Houve passos para que o problema fosse solucionado. E veja só, há uma base para isso, e nesse texto fica mais claro que está no verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, ele foi confrontar o Pedro. É necessário que nós resolvamos as questões dentro da igreja. E é necessário que nós utilizemos a ferramenta de Deus para resolver os problemas na igreja de Deus, que envolve o povo de Deus. Vou lá confrontar o irmão. Por quê? Porque ele torce para o Palmeiras e fica postando a semana inteira coisa do Palmeiras. E eu torço para o Corinthians. Leva até para o conselho. Aí o conselho recebe. Por quê? Tem um que torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, outro para o São Paulo. Aí o pastor fica ali, vendido. Eu estou dando um exemplo bem tranquilo, tá bom? Mas isso acontece. Coisas simples, que vão se tornando grandes. E que o irmão fala... vou usar uma expressão de um pastor amigo meu, lá da Igreja Unida de Suzano. Não está gravando não, né? Muito bem. Uma vez ele conversou comigo e também disse isso a outro pastor amigo nosso. Os irmãos da igreja querem se bater usando a minha mão. E isso eu não vou deixar acontecer. Você já viu isso? Pastor, já sabia que não sei o quê? Aí o pastor fala assim, irmão, já conversou com ele? Não, pastor, você que é o pastor. Não é o senhor que vai lá com a Bíblia, ora, visita? Não, filho, vai lá, conversa com o irmão. É necessário confrontar. Mas calma, tá bom? Para aqueles irmãos que gostam de ficar batendo nos irmãos, calma que eu vou falar de amor daqui a pouquinho. Eu queria que você gravasse isso. É necessário ter o confronto embasado pela Escritura. Os problemas precisam ser resolvidos. Ok. Divisões internas. Quem nos ajuda aí com a leitura? 1 aos Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa,
nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse texto é maravilhoso, não é? Mas há possibilidade de, na igreja de Cristo, haver divisões, contendas, mas elas precisam ser solucionadas. Os coríntios tinham pastores do coração. Você deve ter o seu. Eu tenho pastores que me marcaram muito, não é? Entretanto, este não é o nosso motivador para servir a Deus. Eles foram cooperadores, junto conosco, na obra do Senhor. Outros virão, e você vai continuar cooperando na obra do Senhor. Ficou claro? Nós somos cooperadores do Evangelho. Membros que se vão da fé, não é? Apostataram da fé. Hebreus 6, do 4 ao 8. Muito bem, aqui a questão da apostasia, rapidamente, é uma ideia de divórcio, né? A palavra traz essa ideia, a palavra grega, é uma ideia de divórcio, é rompimento ativo. A pessoa sabe o que é e diz não querer aquilo para si. Essa é a ideia da apostasia. Não é? Por isso que o texto vem dizendo, provou isso, acompanhou isso, estava junto, até fazia coisas, mas num determinado momento não deu mais. O coração dúbio alinhou. E o alinhamento é dizer, não quero isso para a minha vida. Aí a pessoa sai. É neste sentido, portanto, que a palavra de Deus diz, as pessoas que tomaram esse tipo de atitude, é impossível torná-las à fé, uma vez que elas crucificaram para si mesmos o Filho de Deus. Sempre que eu leio esse versículo, eu entendo da seguinte maneira. É como se essa pessoa fizesse todo o processual da crucificação de Cristo no seu coração. Gritando, crucifica-o. Ativamente, a ideia da apostasia é ativa. Não é? Colocando lá, escrevendo em cima, rei dos judeus, é todo esse processual com alguém que apostata da fé. Pois muito bem, por último aqui neste slide, líderes e membros que foram repreendidos publicamente. Isso também pode acontecer, mas deve servir de benefício para a igreja de Cristo. 1 Timóteo 5:20, quem nos ajuda com a leitura? Muito bem. 1 Coríntios 5, nós já lemos lá um trechinho. Não vamos ler todo esse trecho agora. E onde Paulo vai repreender bastante essa igreja neste capítulo 5, onde ele vai dizer, por exemplo, sobre a imoralidade que havia naquela igreja. E aí veja o versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí ele vai continuar falando sobre o orgulho daqueles coríntios, né, que estavam residentes naquela igreja. Pois muito bem, meus irmãos, mediante Cristo, porém, a igreja é perfeita. Em detrimento dessas coisas que eu levantei aqui, que podem acontecer, e nós sabemos que acontecem, a igreja, por meio de Cristo, e a ideia de meio é mediatório mesmo, por causa dos méritos de Cristo, a igreja é perfeita, e segundo a operação do Espírito, os crentes podem perseguir a santidade, não é? Efésios 5, 27 vai dizer que o relacionamento de Cristo e entre Cristo e a igreja, a semelhança do relacionamento entre marido e mulher, tem o propósito de apresentar a igreja santa, sem mácula diante de Deus. Este é o processo de santificação, no qual eu e você estamos envolvidos. E muitas vezes o Senhor nos coloca em tribulação, para que a tribulação nos aperfeiçoe. Em alguns casos isso envolve toda a igreja, em outros casos apenas a pessoa, para que aquela fé seja fortalecida e aperfeiçoada. Estes textos todos vão falar sobre isso, em especial o texto de Hebreus 12, você se lembra da ideia de que Deus, como um pai ao filho, disciplina, não é? E vai cuidar deste filho para que ele seja tornado perfeito. Muito bem, até aqui tudo certo. Eu vou passar agora a falar sobre a comunhão dos santos, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta sobre isso que nós já falamos até aqui? Muito bem. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Muito bem. Mas os irmãos estão entendendo, né? Só faz assim, tá bom. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre a comunhão dos santos. Não apareceu ali a foto, mas é uma foto do templo internamente aqui, há bastante tempo atrás. A comunhão dos santos, meus irmãos, é um tema que foi colocado, por exemplo, nos credos dos primeiros séculos, não é? A ideia de comunhão mesmo dos santos residentes em uma igreja, nós estamos ligados. E esta ligação não é superficial, ela é profunda. Por exemplo, o texto que nós vamos ler depois, Paulo dizendo, olha, chorem com aqueles que estão chorando, e se alegre com aqueles que estão alegres. É uma comunhão profunda, não pode ser superficial. Veja só, Deus separou um povo para si, para levar seu nome por toda a terra. Ele congregou esse povo e os capacitou para que possam edificarem-se mutuamente. Grava isso. Eu vou falar bastante de mutualidade daqui a pouco. Preste atenção, porque esse é um calcanhar dos crentes na atualidade. É entender o conceito de mutualidade, de amor mútuo. Pois muito bem, vamos dar uma olhadinha nesses textos. Romanos 12, do 3 ao 8. Quem nos ajuda com a leitura? Muito bem. Todos estes dons dados por Deus servem para o todo da igreja. Para o todo da igreja. Ninguém pode se vangloriar de ser o que outro não é. Mas daqui a pouco eu falo disso. Colossenses 3,16.
Muito bem. Lembra que eu disse que essa comunhão precisa ser profunda ao ponto de eu ter relação com você no sentido de todos os âmbitos da nossa vida. Ao ponto de eu não ter nenhum tipo de limite para chegar em você e te aconselhar. E te instruir, e o mesmo aconselhar você fazer com o seu irmão e fazer comigo. Este é o nível de comunhão dos santos, onde todos precisam ter tudo em comum. Precisa ter tudo em comum. Mas tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho, ao reino de Deus. Não é necessário que você vote no mesmo político para ser membro dessa igreja. Não é necessário que você tenha o mesmo carro para que seja membro dessa igreja. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos nossas convicções. Entretanto, quando tudo nosso e o tudo do nosso irmão passa pela Escritura, aqui nós somos unidos. Uma vez eu ouvi de um pastor o seguinte: o Evangelho nivela todas as pessoas. Põe ao lado no banco um delegado e um pedreiro. E eles têm tudo em comum. Ao ponto de o pedreiro chegar no delegado e dizer: meu irmão, você está falhando aqui. Meu irmão, eu queria te encorajar a continuar na fé. E o mesmo acontecer ao contrário. Na última reunião de oração que nós tivemos lá em Balneário, antes de eu vir para cá, estavam sentados na mesma fileira uma doutora, ela é fonoaudióloga, e ao seu lado estava alguém que já foi jardineiro dela. E os dois entenderam o mesmo estudo e fizeram contribuições que edificaram mutuamente. E edificaram a mim, que estava ali, e aos outros irmãos. Os crentes precisam ter tudo em comum mesmo. Aquilo que passa pela Escritura deve nos unir. Nós brigamos, meus irmãos, e causamos divisões dentro da igreja porque nós não estamos pautados na Escritura. Nós não queremos nos submeter à verdade da Escritura. Muitas vezes é isso que acontece. E as brigas acontecem, as divisões acontecem, porque nós não estamos submissos à vontade de Deus. E nós não estamos abertos à essência da igreja, que é comunhão mútua. Se você não pensa que a igreja é assim, você está com alguns problemas. E é preciso estudar isso mais uma vez. E eu entendo ser providência de Deus trazer esta temática à igreja neste período de festa. Pois muito bem, falando de tudo em comum, eu quero apenas um dos textos ali embaixo, né? Atos 2, do 42 ao 47. Quem nos ajuda com a leitura, por favor? Muito bem, e a base de tudo isso era a perseverança na Escritura. Perseverança na doutrina dos apóstolos. E os frutos vinham de comunhão, de unidade, de oração. Eram motivados a orar sempre por causa da perseverança na palavra de Deus. O texto espelho, que é o Atos 4, vai dizer que da multidão dos que creram era o coração e a alma, por causa da Escritura. E aí, deixa eu ver se vai aparecer esse. Vai. Muito bem, eu trago um trechinho das Institutas, e eu achei muito bonito isso. Cada um de nós, 3 aspectos que Calvino destaca aqui.
se contenha em fraterno consenso com todos os filhos de Deus. Cada um de nós defira à igreja a autoridade que ela merece. E cada um de nós, enfim, assim se conduza como ovelha do rebanho. E por isso se associa à expressão a comunhão dos santos, frase que, embora fosse ordinariamente omitida pelos antigos, contudo, não pode ser negligenciada, uma vez que exprime excelentemente a natureza da igreja, como se ocorresse que, com esta norma, os santos, preste atenção, são agregados à sociedade de Cristo, que todos e quaisquer benefícios que Deus lhes confira entre si, mutuamente compartilhem. É belíssimo isso e, de fato, exprime, resume a ideia do ser igreja e de ter comunhão. Você tem capacidades que o outro irmão não tem. E você foi colocado nesta igreja local, juntamente com outro irmão. Você o abençoa, da mesma maneira que ele abençoa você. E todos mutuamente compartilham as bênçãos que Deus tem dado a cada um dos crentes alocados aqui na Oswaldo Teixeira. Alocados lá em Balneário, em Suzano e assim por diante. Então essa é a essência da doutrina da igreja, da comunhão dos santos. E aqui eu quero fazer um alerta aos irmãos. O problema do ativismo religioso. Eu quero destacar isso porque o ativismo religioso, você pode ler ali, arrastou muitas pessoas às atividades da igreja, penalizando suas famílias. A resposta a esse movimento também falhou, pois algumas igrejas pressionaram seus membros de volta para os seus lares, esquecendo-se da vida na comunidade de Cristo. Você já deve ter visto esse movimento. E isso é perigoso, porque o ativismo religioso é prejudicial. Em algum momento você vai se perder e já estará fazendo por fazer. E se alguém te substituir, você sai da igreja. Porque a sua razão de ser era fazer aquilo que você fazia. Isso é um problema. Aí vem um movimento para tentar salvar a igreja desse caso. Que é dizer assim, volte para os lares, cuide da sua casa, venha domingo na igreja, ou venha em algum momento na igreja, mas cuida. E a igreja fica desassistida, porque a igreja é feita de nós, das capacidades que Deus concedeu a nós. E nós precisamos nos auxiliar mutuamente. Ninguém consegue perseverar na fé sem a companhia de seus irmãos, que também estão perseverando. Não é isso que diz Eclesiastes 4, em um dos seus versos? É melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. É necessário ter equilíbrio bíblico. Observe. Pode até ser que você não se sinta motivado a pensar sobre esse tema da palavra de Deus, por não ter bons exemplos em casa. Talvez os seus filhos não queiram imitar o mau testemunho dos pais, ou os filhos não queiram imitar o mau testemunho dos pais, ou os adultos estejam com dificuldades de se manter na igreja por causa do mau testemunho de algum irmão. Porém, nós precisamos zelar por nossa família e por nossa igreja. Nós precisamos ter comunhão no lar e também na igreja. Precisamos proteger nosso lar dos perigos que há no mundo, da mesma maneira que fortalecemos as fronteiras de nossa igreja contra as investidas dos inimigos. É preciso ter equilíbrio bíblico, porque senão nós vamos nos perder. Nós vamos nos fechar nos nossos lares, e nós só conhecemos nossos irmãos no domingo à noite. E às vezes, na Assembleia Geral, quando lê o nome de alguém na lista de chamados, você nem sabe quem é. É preciso cuidar do lar. O lar foi dado por Deus a nós, e tem coisa que ninguém pode fazer. Não coloque o seu filho em período integral na escola. Quem cuida do seu filho é você. Ele tem que brincar nos limites da sua casa, não na escola. E outras coisas que nós poderíamos levantar aqui, no sentido de cuidar da nossa família.
É preciso fazer culto doméstico, irmãos. Talvez essa seja uma grande dificuldade para alguns aqui, mas é preciso fazer. As crianças não vão se portar, não vão ter o desejo de ficar aqui dentro, se elas não forem ensinadas a ficarem quietas no momento do culto doméstico. Elas precisam ser ensinadas lá, a se portar em casa para se portar na igreja. O nosso propósito, o nosso anseio é encontrar com os nossos irmãos no domingo. E poder dizer a alguns irmãos, talvez mais próximos sim, mas dizer: nesta semana eu tive essa dificuldade, me ajuda. Do mesmo momento, do mesmo jeito que eu posso chegar aqui, essa semana foi uma maravilha, eu queria compartilhar com você. E ainda que você não compartilhe, você entre aqui sabendo e atento aos seus irmãos. O irmão está quieto e não é quieto normalmente. Tem alguma coisa errada. Chega nele. Nós estamos unidos. Sabe o que há de mais belo nisso? É que essa união não foi criada por nós. Essa é a união criada por Deus, por meio do Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz em Efésios 4? O alerta de Paulo à igreja é: lutem diligentemente para preservar a união do Espírito, que foi dada à igreja. Nosso trabalho é manter. E nisso a gente se perde. Não nos percamos em tentar criar união, porque aí vai dar pior ainda. Não é? Então, atente-se. Não viva para a igreja em detrimento da sua família. E não viva para a sua família em detrimento da sua igreja. Você é membro dessa igreja aqui. Essa igreja precisa de você. E você fez compromissos com essa igreja aqui. Você precisa honrar. Da mesma maneira que diante de Deus você fez compromissos na sua casa, você precisa cuidar da casa. Mas esse é o nosso ambiente, é o ambiente familiar. É a nossa casa aqui. A casa grande, em que todos precisam estar no mesmo propósito, baseados na Escritura. Muito bem, falando disso, eu quero caminhar para a última parte da nossa aula. Me disseram que aqui tem um tempo maior que Balneário. Lá nós fazemos em 1 hora a aula. Aqui é isso também? É? Então tá bom. Muito bem, alguém toca o sino aí. Ok. Vamos falar então um pouquinho da prática da comunhão dos santos na igreja. Eu vou destacar 2 textos em Romanos e 1 em Efésios, mas eu queria ler esse trecho aqui com os irmãos. Romanos 12, do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21.
Muito bem. Igualzinho a gente faz, né? Se identificou aqui? Esse é o seu texto, é o texto da sua vida. Pois é. Ainda que não seja na sua prática, eu gostaria de que nós todos, né? Gostaria de exortar a nós todos e motivar a nós todos a pegar esse texto e tentar viver esse texto. É um grande desafio. Mas faz isso. Se você tem metas nesse ano, já fez essas metas, coloque essa na prioridade 1 lá. Vai aqui, ó. E nós vamos precisar muito desse texto nesse ano. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá, né? Nós vamos precisar muito desse texto aqui. Então coloca ele e se enxerga aqui. Vê qual é o seu maior desafio. Às vezes, o seu problema está no verso 6. Você não consegue sentir a mesma coisa que os outros porque você é orgulhoso. Mas o seu problema pode ser outro. Esse que está no versículo 19. Você tem um rompante de ira a todo momento que a pessoa abre a boca. E aí você é exortado a dar lugar à ira, não sua, mas a de Deus. Porque a igreja é de Deus. É Ele quem vai resolver a questão. Às vezes você é tranquilo, mas precisa de mais um reforço no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em especial, eu vou destacar aqui alguns versos, e o primeiro deles é o versículo 3, lá atrás, de Romanos 12, eu trouxe aqui. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós tem sobre si, ou no coração, operado pelo Espírito Santo, uma medida de fé. E cada um de nós contribui com o outro. Nós não podemos fazer cisões dentro da igreja, nos autoconsiderar bons de epistemologia, porque se nós nos aprofundarmos no estudo da filosofia, nós vamos deixar um pouquinho de estudar sobre a teologia. E não tem problema disso, mas o irmão pode vir aqui e falar assim, ó, você sabe quem é Prometeu? Você fala assim, sei. Não sei. Ele vai te ensinar, se isso servir de alguma coisa para a igreja naquele momento. Do mesmo jeito que não tem problema se você não souber quem é John Knox. Meu irmão, não tem problema, você não é obrigado a saber. Você não é obrigado a saber que a primeira igreja presbiteriana foi fundada em 1567 lá na Escócia. Você não precisa saber disso. Mas tem alguém que vai te dizer. E não seja orgulhoso para dizer assim, mas quem quer saber de John Knox? Menos. Deus pôs aqui nessa igreja alguém que sabe muito de John Knox, para você saber um pouquinho de John Knox. Do mesmo jeito que alguém pôs alguém aqui muito bom de carro, que vai ajudar alguém quando o carro parar ali. E vai fingir que sabe abrir na tampa do motor, e era só a gasolina que faltou. É nesse sentido que há a comunhão da igreja. Em todos os níveis. Profundamente. Se nós não entendermos assim, nós vamos falhar, irmãos. Com esse entendimento, o Senhor, vez após vez, ainda precisa purificar a igreja. Se nós não baixarmos a nossa crista, se nós não deixarmos de ser orgulhosos e nos tomar da humildade do Mestre, do Cristo Jesus, nós vamos levar essa igreja para outro alvo, que não é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos unidos desta maneira, profundamente. Não pense cada um além do que deve, além do que convém. Você é isso, ele é aquilo, mas vocês dois estão unidos em Cristo. E diante de Deus, vocês são iguais, justificados e salvos pela graça de Cristo. Nada além. Observe, o verso 3 de Romanos 12, porque ele é interessante porque ele traz implicações para a nossa vida familiar, por exemplo. Porque eu digo, diz Paulo, pela graça que me foi dada, não pense cada um além do que convém.
altivamente, muito bem de si mesmo, mas antes pense com moderação. Na família é assim, o marido não é nada além de marido, e a esposa não pode ser nada além de esposa. E o filho, da mesma maneira. E aí você pega aquela estrutura de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 19. Sujeitai-vos mutuamente. Maridos, esposas, filhos, chefes, servos. Deve ser assim, dentro e fora da igreja. Vocês já ouviram reclamações de gente que é um negócio dentro de casa e aqui na igreja ele quer se libertar, por exemplo, fazendo e desmandando coisas, mandando e desmandando. Nós precisamos tomar cuidado. Não pense de si mesmo além do que convém. Nem muito para baixo e nem muito para cima. Pense convenientemente, segundo a Escritura, não segundo o que você acha que dizem de você. Veja só que interessante esse trechinho do comentário do John Murray. O pecado de orgulho é uma das maneiras pelas quais o desígnio contemplado pelo apóstolo Paulo chega a ser frustrado. O orgulho consiste em cobiçar ou exercer uma prerrogativa que não nos pertence. Então tome cuidado, meu irmão. Na sua vida comum aqui da igreja, tome cuidado. Tem coisas que Deus concedeu ao outro irmão e não a você. Você pode até ter uma ideia brilhante, mas seja humilde para expor essa ideia brilhante ao irmão que não está fazendo como deveria. E é só isso. Os irmãos serão muito requeridos durante esse ano. Não caiam na tentação de pensar de si mesmo além do que convém. De tentar exercer uma prerrogativa que não é de vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado. O Senhor tem cuidado da igreja. O Senhor tem cuidado dessa igreja aqui, irmãos. Vocês não estão aqui por uma falha, por um mal entendido. Não, vocês estão aqui desta maneira porque Deus quis assim. E há um propósito para a vida de cada irmão membro da Igreja Presbiteriana da Vila Varela. Há um propósito. Os irmãos precisam entender isso uma vez por todas. Há um outro texto bíblico que eu queria destacar, que é o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E olha só que interessante o jogo de palavras que Paulo faz. O amor seja sem hipocrisia, abominando. Isto é, ter um veemente desgosto por algo. E neste caso, é o mal. Não queira isso. Não queira fofocar, não queira não cumprimentar o seu irmão. Tenha desgosto por isso. Se em algum momento isso acontecer, peça perdão ao Senhor e peça perdão ao irmão. Tocou, hein? E eu vou perdoar quem tocou também. A ideia é, tenha total desgosto, ao ponto de você ser apegado. E veja só, essa palavra grega deu origem à nossa palavra cola. Seja apegado, anexado, colado ao bem. Uma vez eu estava falando para os jovens sobre esse texto, e dei a ilustração, não sei se tem gente aqui que assiste futebol americano, né? Mas é a ideia daquele corredor, ele pega a bola aqui, ó, e ninguém tira dele. Depois que ele recebe aquela bola, ninguém tira dele. O objetivo dele é grudar aquela bola e levar até a parte final. Neste sentido, e você tenta aplicar na sua região aí de conhecimento, mas assim, Durepox, né? Essas coisas aí. Tinha o Super Bonder, né? Uma vez fizeram também uma campanha do Super Bonder. Cola, meu irmão, no bem. Porque colando no bem, você vai conseguir repelir o mal. Se não for, a medida nunca é a nossa. Sempre é a do Senhor. Nós precisamos afastar as coisas. O velho homem precisa ficar longe de nós. Obras que nós fazíamos antes da conversão. Amizades que nós tínhamos antes da conversão. Músicas, programas de TV. Se isso te atrapalhar no colar-se ao bem, você precisa repelir. Para que isso não atrapalhe a sua caminhada da fé. E para que você, tropeçando, não faça outros tropeçar aqui na igreja. Não é? Então,
apegue-se ao bem. Mais um comentário aí de Calvino. Ao tentarem persuadir-se de que possuem um verdadeiro amor por aqueles a quem não só negligenciam, mas na verdade também rejeitam, estão enganando não só aos demais, mas também a si próprios. Portanto, o apóstolo Paulo declara aqui que o único amor que merece o nome é aquele que é isento de toda e qualquer dissimulação. E o único que exerceu este amor é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos usufruir deste amor, porque Ele nos ensina. Não foi isso que Ele disse? Eu tenho ensinado essas coisas a vocês, vocês têm sido purificados pela palavra que eu tenho ensinado. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. E Ele vos ensinará, ou os fará guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Nós recebemos o ensino do Senhor Jesus continuamente pela ação poderosa do Espírito Santo, meus irmãos. E é neste momento que nós conseguimos, então, avançar no amor sem dissimulação. O amor de Deus, portanto, é o exemplo para nós. Efésios 5, do 1 ao 2, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Você estaria disposto a imitar o seu Pai Celeste nas suas atitudes aqui na igreja, entregando-se pelo seu irmão? Tem gente que fala assim, vai no presbítero e fala assim: eu não acredito que o conselho da igreja está deixando o irmão fulano de tal passar aquela situação. Aí o presbítero pergunta assim: e qual é a situação? Não sei, mas disseram que está mal. Miserável. Miserável. O contrário também pode acontecer. O conselho faz a reunião, ela fica tocando um assunto para o outro, um assunto de lá para cá. E o irmão tal, quem vai visitar? Não sei o quê. Então, ninguém vai. O irmão está com problemas. Nós precisamos nos entregar pelos irmãos. Isso é igreja. E às vezes isso demandará muita coisa de nós, irmãos. Para mim, o principal desafio que nós temos neste processo de nos entregar uns pelos outros é quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes você não quer ir confrontar o irmão porque você não admite que alguém possa fazer uma coisa assim. Mas ele é um pecador tanto quanto você. Pode ter a certeza que ele também não admitiria as coisas que você faz. Meus irmãos, nós precisamos ter um olhar altruísta dentro da igreja, mas não socialista, como tem sido ensinado. Não estamos falando de direitos humanos aqui. Nós estamos falando da Escritura, da verdade do Evangelho, que transforma o pobre pecador. Você canta isso, não é? Por causa do sacrifício que foi feito na cruz pelo Senhor. Nós precisamos caminhar em direção aos nossos irmãos, e eles em nossa direção, e nós assim nos amaremos mutuamente. Isso é possível? É possível. 3 coisas eu queria destacar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o Santo Espírito de Deus habitando o nosso coração. E em Cristo nós fomos tornados seus filhos. Portanto, para você entender um pouco disso que nós estamos falando, nessa parte de comunhão, baseados em Efésios 5, 1 e 2, um gráfico talvez ajude. Nós precisamos viver o amor de Deus na igreja, como? Lá em cima, imitando o Pai, e embaixo, amando como fomos amados. Lembra de alguma coisa? Lembra. Ame ao Senhor de toda a tua força, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Se não for assim, pode ter o nome, mas não vai ser igreja. Vai ser outra comunidade. Vai ser um Rotary. Vai ser uma loja. Igreja não vai ser. Igreja não vai ser. É nesse sentido que a gente precisa caminhar. A vinda de Cristo ao mundo manifestou o amor de Deus para com todos. A maneira voluntária com que Cristo veio ao mundo, humilhando-se, assumindo a nossa forma, obedecendo à vontade do Pai até a morte de cruz, demonstra seu amor para com seu povo. A confirmação de que somos amados pelo Pai
nos vem pela ação do Espírito Santo em nosso coração. A medida nunca será a nossa própria, mas sempre de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso mediador, levando-nos ao Pai. E por meio dele, nós temos paz com Deus. Eu queria terminar lendo esse texto com os irmãos. 1 de João 4, do 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A Igreja Presbiteriana de Poá está completando 49 anos de organização pela graça do Senhor. É preciso fazer uma reflexão profunda, deixando para trás os erros cometidos e seguir perseverante na vontade de Deus revelada rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Então, o meu desejo, e eu creio que é o desejo de todos os irmãos, é que o Senhor abençoe essa igreja de maneira verdadeira, e que essa igreja cultive a comunhão entre os santos. E eu cito aqui Efésios 3, 20 e 21. Ora, deixa eu só ler esse, o senhor lê? Era um pouquinho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Qual o versículo, seu Vavá? Amém. É exatamente isso. E fechou bem, hein? Fechou bem. Você tem seus planos, a igreja tem suas metas, não é? A igreja tem planos para esse ano e para os que virão. Mas nós temos que lembrar que a igreja não é nossa. A igreja é de Deus. E tudo que já aconteceu até aqui é porque a boa mão do Senhor estava com vocês. E continuará. O que está acontecendo em 2020 é porque o Senhor tem confirmado os planos, segundo a vontade dEle, como o senhor Vavá leu ali. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e a todos nós, nesta prática complexa
mas fácil ao mesmo tempo, porque nós somos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, porque ela, Senhor, diretamente fala ao nosso coração, às nossas necessidades, aquelas que o Senhor conhece, e tu sabes, Senhor, que nós viemos para cá necessitados de ouvir-te em determinadas áreas da nossa vida. E te agradecemos, porque o Senhor falou conosco nesta manhã. E te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a falar conosco, a nos direcionar. O nosso desejo, por causa da ação do Espírito Santo, é honrar e glorificar o teu nome com o nosso viver. Mas reconhecemos que muitas vezes falhamos neste propósito por causa dos nossos desejos pecaminosos. Mas te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta igreja. Restaure nosso coração, Senhor, para que possamos viver de modo agradável ao Senhor e cumprir aquelas requisições que o Senhor nos faz pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós somos gratos também, mais uma vez, por esta manhã. Amém.